Oi, gente. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo para falar da Curitibana que apareceu em Valência. Eu moro em Alicante. Alicante faz parte da província de Valência, né? Então, eu vou explicar mais ou menos para as pessoas que estão pensando vir ou que têm uma ideia na cabeça que aqui as coisas são muito fáceis ou super seguras por estar no exterior, e não é assim que funciona. Eu vou colocar aqui um áudio da mãe dela e dela falando de como estava a situação dela lá na casa. Nem saio do quarto quando eles estão, porque os dois ficam de olho, sabe? Nojento, mãe do céu, olhando, ficam andando de toalha, sem respeitar ninguém. E daí a cabeça do Joel, né? Eu falei pra ele que eu morro de medo, né? Um lixo nojento desse me agarrar. Aí ele falou: Nossa, você é muito mais forte do que qualquer um desses dois aí. Ele fala porque é dois magrelos, sabe? Mas é homem, né, mãe? Não adianta ter mais força que mulher. Deus o livre se. Nossa senhora, eu não quero nem imaginar. Então, no áudio, ela fala que ela estava muito incomodada com os homens, que não respeita, mas a gente tem que ir por partes. Porque ela pagou 6 meses de aluguel adiantado, dizendo que é sido por uma imobiliária, o que eu acho muito difícil ser por uma imobiliária, porque aqui a imobiliária, quando você vai numa que tem uma agência mesmo de imobiliária, eles pedem nómina, se você já mora aqui, se você é legal no país. Eles pedem, se você está vindo como turista, eles pedem para você comprovar renda no Brasil. Tem um contrato. Esse contrato está escrito a quantidade de tempo que você vai permanecer nesse apartamento, nesse piso, que aqui chama piso, né? Então, o que tudo dá a entender é que ela comprou tudo online, conversando. Às vezes pode ser que ela estava pensando que estava falando com uma imobiliária e podia ser esses dois homens e eles ficaram com o dinheiro dela. Ela chegou e estavam os dois ali e ela não sabia ou tentava falar com a imobiliária e não correspondia, não dava nenhum parecer, porque aqui também tem um problema muito de invadirem apartamentos. Isso é muito grave, muito sério aqui, porque a lei não funciona. Infelizmente, aqui a lei não funciona. Uma pessoa que é dona de um piso, se a pessoa que está locando o piso invade ou para de pagar aluguel, tem criança pequena, se você vai na corte, põe eles no juizado, demora muito tempo para conseguir tirar essas pessoas de dentro da sua casa. Então, assim, eu como proprietária, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava para um senhor que tinha 5 apartamentos aqui em Alicante e ele teve problema com um brasileiro. Eu aluguei para o brasileiro, ajudei a alugar o apartamento dele para um brasileiro. O brasileiro parou de pagar aluguel. O brasileiro alegou: eu tenho 3 filhos, então eu não posso pagar. A gente foi para o juiz, demorou mais de 2 anos para conseguir uma liminar, porque tem que conseguir um lugar, um abrigo para essas pessoas. Então, assim, isso aqui é muito difícil. Então, os proprietários de apartamentos sempre ficam muito receosos quando vai alugar um apartamento. Por isso, pede muitas coisas para você poder estar alugando um apartamento aqui. Não é fácil. Então, quando sai nas notícias aí no Brasil, dizendo que ela alugou por uma imobiliária, isso não me parece que é real. E aqui, principalmente aqui não tô falando nada disso, porque a polícia ela é muito reclusa, muito fechada. Você não vê delegado dando notícia na televisão falando do caso que aconteceu. Então, aqui não tem isso de a mídia que faz a coisa acontecer. Então, pode ser. No Brasil, tá essa mídia toda. Aqui tá todo mundo em silêncio. Ninguém sabe de onde vem a imobiliária. Se ela entrou no apartamento e viu que tinha 2 pessoas morando, ela deveria ter saído, dar o meu dinheiro de volta, onde tá o contrato que eu ia ter que aqui fala compartilhar, né? Piso
E se não tá isso no contrato, se ela chegou de surpresa e encontrou essas pessoas lá, o piso foi invadido, a imobiliária imediatamente tem que realugar um piso para ela em outro lugar, com o mesmo valor de aluguel, até conseguir estabilizar ela. Então, esse apartamento ele foi sublocado. Provavelmente essas pessoas, porque na notícia do Brasil, aqui não saiu nada disso. No Brasil saiu que eram duas pessoas marroquinas que estavam dentro do apartamento. Então, aqui não saiu nada disso. Outro ponto que me deixa muito assim, que ela disse que ia vir pra cá e com 2 anos ia conseguir a cidadania, então assim, é muita informação que não tá batendo. É óbvio, ela não tem culpa de nada, ela é uma vítima. Porém, eu queria deixar aqui muito claro que antes de vir pra cá, vocês têm que pesquisar muito. Fica no Airbnb primeiro. Quando você tiver com o pé aqui na Espanha, você chega numa imobiliária, numa tenda, né, que fala aqui, numa oficina de imobiliária, e senta e conversa e vê o contrato e vê todas as cláusulas do contrato, quanto que você tem que dar de aluguel, quanto que você tem que pagar de fiança, quanto que é a água, se a luz já é inclusa, todas essas coisas vocês têm que ver depois de ter pisado aqui na Espanha. Se você não conhece, você não vem com uma agência, né? Também tem a opção de você ir numa agência aí no Brasil e essa agência te direciona, né, para onde você vai ficar, como você vai ficar. Porque do contrário, é muito arriscado você sair do Brasil desse jeito. Enviou alguns vídeos para a mãe dela de mais ou menos como estava o apartamento. Ela mostra o banheiro, acho que eles fizeram xixi, não deram descarga, alguma coisa assim. Ela abre a gaveta, ela mostra como estava o fogão. Então, ela já tinha o alerta dela já estava aceso de que aquilo não é legal. E compartilhar piso é muito difícil, é muito complicado. Ainda mais com pessoas que não é da mesma cultura que você. É muito difícil. Dia do céu, é até perigoso morar com estranho desse jeito, Gisele. Se der uma bobeira, os caras te estupram aí, misericórdia. Pois é, mãe. Não, mas eu cuido ao máximo. Esses dias eu abri a porta do quarto para sair e o velho nojento estava indo pro banheiro. Aí ele chegou na porta do banheiro e ficou olhando para dentro do quarto, porque a porta do banheiro dá de porta com o nosso quarto, sabe? Aí ficou olhando para dentro do quarto. Ah, mãe, que nojo. Meu Deus do céu. Mas infelizmente não tem o que fazer. Porém, tá perto da gente sair dessa nojeira aqui. Daí a gente vai conseguir se mudar. Ele se prontificou e junto para ela não ir sozinha. Ela tinha na cabeça dela que em 2 anos ou 3 anos ela fazia a vida lá. Tipo assim, ela conseguia cidadania e ela conseguia emprego fixo, ela conseguia moradia fixa. E eu não falo o idioma, acreditando que fosse mais fácil, né? A Espanha por conta do espanhol. Difícil. Né? Falam assim, o espanhol é bem parecido com o português. Não é, não. O grande problema, sabe qual que é? O sotaque. Tem muitas palavras que se escreve como português, mas a pronúncia é totalmente diferente. Então, foi mais ou menos isso que tá acontecendo. Ela fez um vídeo também aqui na plataforma dizendo que ela tava com dificuldade porque ela não fala o idioma, que as palavras são diferentes e ela pensou que seria fácil por ser muito parecido com o português e não é. Então, ela já estava com uma dificuldade na língua, dificuldade na onde ela estava morando. Então, é muito difícil. E o namorado dela aparece num vídeo super abalado, porque foi ele que encontrou ela. Então, eu não vou colocar aqui porque é muito triste. E é isso, gente. Eu espero que vocês pesquisem bastante, fiquem alerta aí para
É muito difícil a gente aprender com o erro dos outros, né? Mas que seja de alerta para vocês que pretendem vir e tal, porque aqui golpe tem muito, é muito difícil. E é isso. Se sair alguma informação, tiver alguma coisa aqui, eu vou atualizando vocês.